Moção de repúdio 004, da autoria dos vereadores Falcão e Osiel. A bancada evangélica repudia os atos de recomendação 006/2015, apresentado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, da comarca de Camaçari, bem como a ação do deputado federal Luiz Caetano, e se coloca em favor da liberdade de culto, não só da comunidade protestante camaçariense, mas também de todas as religiões existentes em nosso município. Em discussão. Senhor presidente, eu pediria ao segundo secretário que primeiro fizesse a leitura da ata, em seguida eu gostaria de fazer uso da palavra. Na justificativa? A justificativa, perdoe. Justificativa da moção de repúdio 004/2016. A bancada evangélica da Câmara Municipal de Camaçari, composta pelos vereadores Falcão, Osiel, Júnior Borges, Bispo Jair, Cessé Abreu, Pastor Neilton, diante dos fatos decorrentes da recomendação 006/2015, da lavra do Ministério Público Estadual, representada pela 8ª Promotoria, com sede em Camaçari, em reunião ocorrida no dia 15/12, na sede do Poder Público Municipal, decidiu emitir a presente nota pública. O Ministério Público Estadual, dentre as suas considerações que motivaram a recomendação 006/2015, expôs que há, tramitando naquela instituição, um procedimento preparatório de ação civil pública tombado sob o número 590/241890/2015, com o fim de apurar a elementos de intolerância religiosa e atos abusivos cometidos contra a religião matriz africana. Pelo visto, tal investigação decorreu em denúncia formulada pela própria Prefeitura Municipal de Camaçari, através do seu secretário municipal de Cidadania e Inclusão. O que se estranha no curso do procedimento referido é que o mesmo tenha se desviado da sua origem, intolerância religiosa, para que se buscasse apurar a forma de funcionamento dos templos religiosos em nosso município. Estranha-se que nesse desvio de curso, muito embora a promotoria tenha argumentado em suas considerações elementos como a proteção aos locais de culto e de suas liturgias e a ampliação do Ministério Público, atribuição do Ministério Público no sentido de proteger os direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição Federal, dentre os quais se encontra a liberdade religiosa, o artigo 5º do inciso 6, a instituição que deveria apurar os fatos considerados na denúncia, resolveu emitir uma recomendação voltada para a atividade religiosa e a sua adequação sonora a níveis a se prescreverem o direito individual ao sossego público. No dia 1º de março de 2016, por conta de uma ação reprovável do deputado federal Carlos Caetano, a quem não coube representar os evangélicos estabelecidos em Camaçari, por pessoa estranha a tal comunidade religiosa, junto com mais 3 pastores que também não tinham procuração para falar em nome dos evangélicos, efetivou-se uma reunião com o Ministério Público Estadual, o qual, ao nosso ver, fere a todos os princípios constitucionais e legais relativos à situação. Com efeito, se a recomendação número 006/2015 tratava de disciplinar a emissão de ruído nas atividades dos templos religiosos, ali deveriam se fazer presentes representantes de todos os segmentos religiosos de Camaçari, como da Igreja Católica, do Centro Espírita, das religiões matriz africana, dentre outras. Isso em nome do princípio da igualdade, constitucionalmente assegurado como direito e garantia fundamental. Outro sim, a indicação de que os cultos se encerrem durante semanas 22 horas, revestisse inconstitucionalidade, já que agride frontalmente o disposto do artigo 5º do inciso 6 da nossa Carta Magna. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes: é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma de lei a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Não compete ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a determinação de horário e funcionamento das igrejas, porque carente do amparo normativo. É plausível e razoável que a atividade religiosa observe o direito ao sossego. Contudo, não é legal, muito menos constitucional, que se dite horário e a forma dos cultos religiosos se realizarem. Pelo visto,
agindo em nome da liberdade de culto e impulsionada pela denúncia de perseguição religiosa e consequência da ação do 8ª Promotoria da Justiça de Camaçari foi justamente inversa e de prosseguir as religiões, e de perseguir as religiões evangélicas. Destarte, a bancada evangélica repudia os atos citados e se coloca em favor da liberdade do culto, não só da comunidade protestante camaçariense, mas também de todas as religiões existentes em nosso município. Bancada evangélica da Câmara Municipal de Camaçari. Em discussão. Palavra do Ozel. Senhor presidente, eu inicio minha fala falando a respeito exatamente do que disse aqui nessa tribuna, na semana passada, a respeito do tratamento que estava sendo direcionado para o segmento evangélico. Na oportunidade, disse que existia todo um movimento com o intuito meramente de controlar e manobrar o segmento evangélico. Quando estava descendo para essa sessão aqui, fui informado pelo pastor Neilton que acontecia aqui no Ministério Público uma reunião com o deputado federal Luiz Caetano. E nessa reunião ia tratar exatamente da recomendação 06 de 2015. Eu informei o pastor Neilton que não participaria de forma nenhuma nessa reunião, porque a bancada evangélica não foi, em momento nenhum, convidada a participar. E que não estaria me comprometendo com essa situação. Pois bem, a reunião aconteceu e o resultado dela, nós acabamos de ver uma terceira investida contra o segmento evangélico. A regulação do horário de funcionamento dos cultos. Eu disse na minha fala anteriormente que, a princípio, era uma matéria direcionada para todos os segmentos religiosos. E, em todo momento, o que foi envolvido foi o segmento evangélico. Pois bem, eu queria deixar bem claro aqui, a visita, nós soubemos numa reunião que a bancada evangélica fez, do pastor Jorge dos Santos, também não foi, e logo após o Comec colocou nota dizendo que não foi e não autorizou que ninguém falasse pelo Comec nessa audiência que houve no Ministério Público. Mas o fato é que essa ação, como foi lido aqui, ela desviou-se completamente da origem. A ação tratava de revestimento acústico e nós tivemos aqui a regulação do horário de funcionamento dos cultos. E é dito aqui na nota apresentada pelo Ministério Público que os representantes do segmento evangélico estavam ali presentes. As pessoas que estavam ali presentes representavam-se as suas igrejas e seus segmentos. Os representantes do segmento evangélico não têm conhecimento dessa audiência e não foram representados pelos que ali estavam presentes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, eu queria deixar bem claro aqui que não sou evangélico, sou católico, mas respeito qualquer religião que traga o bem de nossa sociedade, que peça a Deus por cada um de nós. Então, o que eu vejo nesse sentido, eu quero parabenizar a bancada evangélica e dizer a vocês, é um sentido que eu venho repudiar da forma que o Caetano, vem falar no sentido que ele está protegendo e, na verdade, não é. Ele sente que esse pessoal está aqui para lubrificar o povo, para tirar a atenção. Eles fazem o mal e depois vem para aqui dizer que fez o bem. Então, eu quero parabenizar a bancada evangélica e dizer a vocês, vamos cuidar do povo, porque o povo, sem dúvida nenhuma, está sofrendo muito no Brasil, na Bahia, e especialmente em Camaçari, porque nós recebemos aqui evangélicos, nós recebemos aqui Pai de Santo, Mãe de Santa, tudo a gente recebe no nosso gabinete, e o sofrimento é um só. Então, vamos deixar as igrejas buscar, tirar das ruas aqueles que estão indo para as drogas. E, na verdade, Bispo Jair, as igrejas pequenas têm um papel muito importante também em Camaçari. Então, vamos fazer com que o Ministério Público reconheça e dê uma oportunidade para que essas igrejas permaneçam aí com as portas abertas, colhendo
a nossa sociedade. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero saudar já nesta tarde todos que acompanham essa sessão nesse momento, mas dizer aqui, como membro também da bancada evangélica, dizer que, no meu entendimento, isso, quando gerou esse documento, essa recomendação 06 de 2015, no meu entendimento, foi uma coisa provocada, foi uma coisa programada, né? Denúncia que veio de alguém que mandou fazer, para depois vir alguém para querer defender, para ser o pai da criança. Então, nós entendemos isso, nós não somos nenhum idiota. E, mesmo que o deputado Luiz Caetano, claro, ganha para isso, para representar o povo de fato, né? Teve quase 40 mil votos nessa cidade, né? Assim como nós também. Esse é o nosso papel. Agora, temos que entender e temos que respeitar que existe uma bancada evangélica. E outra coisa, os nossos líderes, eles não estão querendo atropelar a lei como fazem aí. Eles estão dispostos, não foram chamados em nenhum momento para fazer parte dessa reunião. Portanto, por isso que é o nosso repúdio. E nós estamos aqui, sim, para sentar com qualquer pessoa, principalmente que nós andamos conforme a lei de Deus, que é a Bíblia, e a lei do homem. Então, por isso que é o caso do nosso repúdio. E deixar, mais uma vez, claro, nós estamos aqui de olho, atentos. E não vamos permitir que manobras como essa venham a acontecer no nosso município e principalmente com o segmento evangélico. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão da moção de repúdio que nós da bancada evangélicos e evangélicos colocamos na casa, criou uma certa euforia e não se entende por quê. A bancada evangélica, ela tem legitimidade para existir. Nós, da bancada, vamos conversar com o Ministério Público, vamos conversar com a OAB, vamos conversar com o Poder Público, com a Prefeitura de Camaçari, porque nós não temos nenhum problema para conversar. A única coisa que nós, muitas vezes, paramos para observar é que, lá atrás, o PT, representado pelo governo, através do seu secretário, o antigo Fabão, que lá representava a secretaria, entrou com uma denúncia no Ministério Público contra as igrejas evangélicas de Camaçari. Aí, me aparece um salvador da pátria, de pronto para querer ser o bonzinho e tomar conta dessas coisas como se ele fosse representante dos evangélicos de Camaçari. A gente precisa colocar as coisas no lugar que devem ser colocadas. E aqui, nós não estamos de maneira nenhuma criticando a presença do deputado federal Luiz Caetano. Não é isso. Agora, fazer da forma que foi feita, o povo evangélico de Camaçari não aceita. O povo não aceita. Não se ouviu os líderes evangélicos dessa cidade para se tratar de tal assunto. E de forma equivocada, se fez uma reunião no Ministério Público para tratar disso. Esta casa existe e deve ser respeitada, tendo em vista que nesta casa temos uma bancada que representa os evangélicos na cidade. Por conta disso, é que nós estamos aqui hoje, repudiando a ação que foi feita no Ministério Público no dia 1º de março. Não temos aqui e não estamos aqui para condenar quem quer que seja. Agora, não façam as coisas de maneira a atrapalhar a vida do povo de Deus, a atrapalhar a vida de todas as igrejas dessa cidade. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra do Rinaldo. A palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, amigos da TV Câmara. Eu estava pensando, Vedozinho, e nós discutimos que eu não iria vir aqui hoje discutir essa matéria.
Mas, diante, né, da discussão e a fala de alguns vereadores, eu me senti na obrigação de vir aqui. O ex-prefeito Luiz Caetano, ele tem se colocado na cidade, né, como o dono da cidade, e quer se meter em tudo. Quer botar o dedo em tudo que é tipo de segmento. Se ele tivesse, vereador Ziel, primeiro reunido com todo o segmento religioso, buscasse uma pauta e junto com o segmento fosse ao Ministério Público, tenho certeza que hoje aqui, vereador Júnior, não estava tendo essa discussão. Mas o que é que nós percebemos? Em cima da fala do senhor e a fala do vereador Zé do Pão. Eu não posso, depois da fala do vereador Júnior e o vereador Zé do Pão, eu não vim aqui nessa tribuna. Ora, foi um parente do ex-prefeito Luiz Caetano, secretário do município, que pediu, que fez a denúncia. Agora ele se mete no meio para crescer o intermediador, para se colocar como salvador da pátria. Gente, isso é coisa muito séria. Não se pode estar brincando, né, e fazendo política com tudo que é tipo de coisa. Eu não queria, vereador Gil, me meter nesse assunto. Mas diante da gravidade das coisas, é preciso que a imprensa, que a população entenda. Querem mudar o foco da discussão. Querem agora botar o regimento evangélico, misturar as coisas. Coloca um parente para denunciar, depois se coloca como salvador da pátria. Então isso, gente, é totalmente gravíssimo. Estou aqui nessa posição, não estou como político, mas é uma coisa totalmente, Dedéu, absurda. Querer, coloca o seu parente, você denuncia, depois eu vou lá intermediar. Então nós não podemos concordar com isso. Eu estava pronto para não vir aqui falar, mas após a fala do vereador Júnior e o vereador Zé do Pão, que foi o parente do prefeito que denunciou, e ele se mete para intermediar, sem ouvir um líder evangélico, eu acho que a população e a imprensa tem que estar atento a esse rapaz. O que eu venho questionar aqui é que o deputado, se foi, eu não tenho conhecimento, mas se foi o deputado, o Luiz Caetano, que tomou essa iniciativa de convidar os evangélicos, primeiro crime que ele cometeu, o primeiro erro foi não ter convidado o Comec, que é o responsável por tudo. Então, neste momento, quem representa os evangélicos é essa instituição. É esse, aí sim, porque poderia falar por todos, não meramente qualquer, fosse o deputado Caetano, como foi, tivesse qualquer sido outro, teria sim que ser repudiado. Teria sim que ser repudiado. Mas eu venho aqui prestar a minha solidariedade aos evangélicos, a todos os religiosos, que não se trata só dos evangélicos, pela maneira que foi tratada. Porque não tiveram convite, nem também de outras agremiações religiosas, e nem também o que representa os evangélicos do nosso município. Então, por esse motivo, tenho meu voto declarado positivamente a esse repúdio, a essa moção de repúdio, porque falta de respeito tem que ser punida com repúdio, seja lá quem for. E o deputado Luiz Caetano, com todo o respeito pelo cidadão, pela autoridade, não deveria ter tomado essa posição independente, sem consultar com os membros qual representa as religiões. Então, meu voto é declarado a favor da moção repúdio pelo mau comportamento que foi, não ao Ministério Público, como está aqui também escrito, não ao Ministério Público, mas a posição do deputado Luiz Caetano.